Graças a Deus, estamos aqui diante do Senhor mais um dia, amém? Vamos, queridos, abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios 17. E podem sentar, porque nós vamos ler durante a passagem, durante a leitura do Provérbios, nós vamos estar lendo as passagens. Provérbios 17, nós vamos abrir hoje. E nós vamos ver os 12 conselhos de Provérbios 17. Amém? Feche os seus olhos, entregue a Deus esse momento da palavra. Fala para Deus acrescentar. Culto do Espírito Santo, culto de ensino. Ele nos ensinará. Senhor, fala conosco, Pai. Acrescenta-nos nessa noite. Acrescenta-nos através desta palavra. Fala, porque queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Nós vamos ver aqui hoje, no livro de Provérbios, as 12 conselhos do livro de Provérbios 17. Primeiro conselho, nós vamos ver aí, que a paz é melhor do que a fartura. A paz é melhor do que a fartura. Vamos ver o versículo 1? Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Então vimos aí, a paz é melhor que a fartura. Nós sabemos que o que o mundo coloca, né, acima de tudo, o que é? O dinheiro, não é? Se nós tivermos dinheiro, nós temos tudo. Será que é verdade? Se nós tivermos, né, os valores, a riqueza desse mundo, nós temos tudo? Mas não. O primeiro conselho que a Bíblia nos dá é que a paz é melhor que a fartura. A paz é melhor do que o dinheiro. A paz é melhor do que a prosperidade. E nós recebemos de Jesus esta primeira promessa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá, o que ela é? Ela é passageira. Então nós vimos aí que mais vale, né, um bocado seco, com tranquilidade. O que é isso? Às vezes, você estar, né, num lugar, comendo um pão seco ali, né? Um pãozinho só, mas em paz com a tua alma, em paz, né? Não tem aquele tormento ao teu redor, do que você ter uma mesa cheia de iguarias, cheia de coisas gostosas para o estômago, mas com desavença. O que acontece? Chega, você passa até mal, pode ter um monte de coisa boa para comer, mas se está um tormento, né? Uma tribulação, uma perturbação, né? Uma desavença, até a comida gostosa que você come cai mal ao teu estômago. Então a Bíblia nos mostra que a paz, ela é realmente o maior valor e a maior preciosidade que o homem pode buscar e ter nessa terra, que é a presença de Jesus, né? Às vezes, quantas vezes você está desgostoso com uma situação, é briga, é contenda, é ofensa, é agressão, é acusação, até ali, aquela comida mais bonita que esteja diante dos seus olhos, ela fica, né, sem gosto, ela perde o gosto, ela fica amarga. Por quê? Porque é melhor um pão seco com tranquilidade. É melhor você ter o seu estar ali num cantinho, ou ter até menos na mesa, mas ter paz, ter a tranquilidade, né? Ter o respeito, ter ali aquilo que é um ambiente favorável, do que a casa cheia de desavença. Então, na nossa casa, na nossa família, na nossa mesa, nós sempre temos que prezar pelo quê? Pela tranquilidade. Amém? Então, você vai ver aqui um dos conselhos já, que fala até isso, que tem assuntos que é melhor você nem entrar,
porque se você for entrar e aquele assunto vai gerar uma confusão, é melhor você nem entrar. Então, às vezes, esse é um hábito que nós precisamos desenvolver e ter na nossa vida, que a hora da mesa é a hora da paz, é a hora da bênção, é a hora da tranquilidade em nome de Jesus. Amém? Começou muito assunto, começou com assuntos que podem despertar discórdia, desavença, brigaiada, contenda. Fala, olha, por favor, agora eu quero me alimentar, é hora de paz, é hora de tranquilidade, é hora da bênção. Vamos silenciar, vamos viver essa bênção em nome de Jesus. Amém? Primeiro conselho. Segundo conselho do livro de Provérbios 17 está no versículo 3. Deus purifica o coração humano. Olha só o que diz: o crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então, o que acontece? Se você quer uma prata, né, limpinha, o que você vai fazer? Você vai limpar ela com crisol, né, para ela ficar brilhante, bonita, né? O que disse ainda aqui? O forno para o ouro. Se você quer um ouro purificado, né? O que você vai fazer? Eles passam aquele ouro pelo fogo. E o que sobra daquele fogaréu é realmente o que é ouro. E o que acontece? E Deus, Ele prova o coração humano. E nós precisamos saber disso. O seu coração, o meu coração, serão provados. Lembra quando Pedro falou: ah, Jesus, eu seria capaz de morrer por ti. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. E às vezes, queridos, nem nós nos conhecemos, mas Deus nos conhece. E Deus prova o nosso coração. Quando Pedro precisou ser provado, o que aconteceu? Mostrou para ele mesmo que ele não era aquilo que ele falava. Havia um mal ainda dentro dele que ele precisava vencer. Então tem muita coisa na nossa vida que nós desconhecemos. Tem coisas, eu lembro quando eu aceitei Jesus aos 16 anos, quando eu estava com 4, 5 anos de crente, eu achava que eu estava pronta. Falava, meu Deus, que glória, eu já sou uma grande serva tua. Eu achava, queridos. Falava, meu Deus, como eu te amo, então eu já estou pronta. E o Senhor só em silêncio, Deus nem falava nada. Porque foram passando anos e coisas que eu nem sabia. O que acontece? Deus provava o meu coração. E coisas que eu nem sabia que haviam no meu coração, vinham provações que acabavam trazendo à tona. Coisas que eu até desconhecia. E isso, eu com 20, eu com 30, eu com 40 anos, ainda havia situações que eu nem sabia que existiam no fundo da minha alma. E eu quero dizer para você, Deus prova os nossos corações. E quando nós nos decepcionamos conosco mesmo, na verdade, isso é bom. Porque está vindo à tona tudo aquilo que na verdade são coisas que precisam ser tratadas, curadas, melhoradas em nós. O pior é quando nós não vemos isso. O pior é quando nós não conseguimos enxergar e nós agimos como Pedro. Não, imagina, de forma nenhuma, isso é ruim. Mas quando nós sabemos e nós chegamos a essa aprovação de Deus dizer, olha, tá vendo? Essa área aqui há um problema. Essa área aqui eu provo toda vez você nessa área e você é reprovada, porque essa área precisa de cura. Então, é importante nós entendermos que assim como a prata passa pelo crisol para ficar limpinha, assim como o ouro passa pelo fogo para ficar brilhante e valoroso, nós seremos provados por Deus até o fim das nossas vidas, para nós o quê? Mostrarmos e darmos os melhores frutos em nome de Jesus. Por isso que é na tribulação, por isso que é nos momentos difíceis, como Deus fala, te levo ao deserto para te falar ao coração. É nos momentos de deserto que nós seremos mais
provados e será manifesto o que há dentro de nós. Será, você é uma pessoa negativa, você é uma pessoa pessimista, você é uma pessoa, na verdade, incrédula, você é uma pessoa, né, blasfemadora ou murmuradora, eu não sei. O que os desertos têm trazido para a sua vida, mostrado, revelado de dentro de você, mas Deus prova os nossos corações. Terceiro ensino de Provérbios, versículo 4. O interesse pelas palavras malignas revela um problema espiritual. Olha só, o ímpio atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque o interesse por más notícias, o interesse por lábios mentirosos, por lábios cheios de pecado, demonstram, na verdade, um problema espiritual em nós. Então, a pessoa que ela tem interesse pelo que é perverso, por palavras, não só palavras sujas, né? Palavras iníquas, pecaminosas, ou línguas malignas, isso é um sinal que há um problema espiritual. Porque quanto mais o nosso coração estiver puro, o que nós nos tornamos? Sensíveis. O seu coração puro, diante de qualquer coisa ruim, você na hora expele. Você na hora vai o quê? Opa, eu nem quero saber disso, eu nem quero ouvir isso, eu nem quero saber e nem me passe uma situação dessa. Por quê? Porque seu coração está puro. Mas o ímpio, ele atenta para o lábio pecaminoso. Então, quando você vê uma pessoa que ela tem muito interesse por coisas iníquas, por lábios, perceba que é palavras, não é só ação. Né? Porque muitas vezes a gente pensa, olha, o pecador é aquele que vai e se enterra no pecado. O pecador é aquele que vai lá, né? E vai para a bocada, e vai para o bar, e vai para a prostituição, e vai fazer isso. Não, aqui está falando que o ímpio, ele atenta para o lábio iníquo. O próprio lábio que é cheio de pecado, que é cheio de profanação, que é cheio de difamação, atrai ele. Atrai a pessoa. E isso é sinal de que há um problema espiritual. Assim como aquele que é mentiroso, ele vai inclinar os ouvidos para a língua maligna. Então ele tem parte, ele tem interesse, ele é seduzido com facilidade por línguas malignas. Então, preste atenção nisso. Toda pessoa que você vê que ela tem essa inclinação, na verdade, para lábios amaldiçoadores, pecadores iníquos, é porque essa pessoa tem um problema espiritual dentro de si. Quarto conselho, zombar da infelicidade alheia traz retribuição. Versículo 5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, nós não podemos nunca nos alegrar nem zombar da infelicidade alheia. Por quê? Porque isso trará consequências para nós mesmos, né? Isso trará coisas ruins sobre nós. Eu até brinco com a minha mãe às vezes, que minha mãe, ela fala assim de alguém, eu falo, mãe, para de falar isso dos outros que depois vem contra mim. Então, tinha coisas que minha mãe falava de alguém e, de repente, eu que estava vivendo. Por quê? Você vê que isso aqui é uma verdade espiritual. Né? Às vezes você vai lá, você zomba de algo, de alguém, da infelicidade alheia, né? De uma condição alheia, e aquela condição acaba voltando para você. O que se alegra da calamidade não ficará impune. E às vezes não vai voltar contra você, aí volta contra quem você ama, né? É igual eu sempre também comento, né? Eu falo assim, eu não falo nada, né? Às vezes, não sei o que aconteceu esses dias, minha mãe, por exemplo, né? O pé tá gordo, vamos supor.
Fala, eu nem vou falar do seu pé tá gordo, porque no fim, depois o meu pé que tá gordo. Entende detalhes assim? Olha, eu nem vou falar disso aí, nem vou rir disso aí, nem vou comentar, porque depois vem contra mim. E isso é espiritual. Tem coisa que você zomba, escarnece, aponta o dedo para o outro e de repente, aí vem e está lá na sua casa, e está lá num familiar seu, a mesma coisa que você estendeu a mão e acabou zombando. Então, zombar da infelicidade alheia traz retribuição. Ensino quinto. Quinto ensino. Encobrir falhas fortalece vínculos. Expor aos outros traz separação. Versículo 9. Então, aquele que encobre a transgressão busca amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Então, tem muita coisa que você vai estar a par, que você vai conhecer, que você vai saber. E o que acontece? O amor cobre multidão de pecados. Você ministra a pessoa, você fala com a pessoa, mas você encobre aquela fragilidade da pessoa. E diz o quê? Aquele que traz à tona isso, expõe, ele acaba gerando uma separação aos maiores amigos. Então, quando a gente expõe, né, aquilo que nós sabemos de falha, isso é muito tratado entre nós, os líderes, presbíteros, etc. Nós somos ensinados sobre isso, né? Sobre isso, de você saber ser uma pessoa que guarda segredos, que você não expõe aquilo que te foi exposto, porque a Bíblia fala o quê? Que quando você encobre as falhas, se você ficar apontando a falha da pessoa direto, expondo, você vai estar gerando separação, você vai estar gerando destruição de vínculos, né? Separa os maiores amigos, mas quando você encobre por amor, você sabe, você ministra. Não é que você vai encobrir para o quê? Estar conivente, não, você encobre aquela situação na medida do possível, mas você trata, você realmente ministra. O que vai acontecer? Você estará fortalecendo seus vínculos e seus relacionamentos e passando confiança para os que estão ao seu redor em nome de Jesus. Sexto ensino de Provérbios. A pessoa prudente, ela aceita a repreensão. Versículo 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Isso aqui é muito sério, queridos. E nós temos dificuldade com a repreensão, né? Nós não gostamos de ser repreendido. Mas, o que a Bíblia fala? Que o prudente, ele aceita a repreensão. Então, é como se eu dissesse, olha aqui, cuidado com isso. Cuidado com essa situação na sua vida, porque essa situação vai trazer aquilo. Então, o que o prudente faz? Ele aceita. Aquilo entra no coração dele, porque ele fala, opa, a pessoa, né, está me mostrando algo, está me corrigindo de algo. Então, o prudente, ele aceita. Mas o que diz? Que o tolo pode dar 100 açoites nele. 100 açoites, não faça. Não, isso aí vai acabar com a tua vida. Isso vai te destruir. O tolo não aceita a repreensão. Ele não aceita ser corrigido. É obstinação. Por isso que a Bíblia fala, queridos, que a obstinação, né, a teimosia, né, que seria essa tolice aqui, ela é igual ao pecado da feitiçaria. Por quê? Porque é aquela obstinação. Não, é assim mesmo. É assim que eu vou fazer. E o que acontece? É igual à feitiçaria. Assim como a feitiçaria, ela traz o que? Um castigo severo sobre a pessoa e a descendência. A obstinação, ela também traz consequências e traz danos. Então, perceba, a pessoa prudente, ela aceita a repreensão. Então, se vem alguém, olha, e corrige aquilo, traz uma palavra de conselho, olha, essa situação é perigosa na tua vida, essa situação te faz mal, olha, abandona esse mau caminho. Aquele que é prudente, ele na hora vai ficar em alerta e vai corrigir
os seus caminhos. Mas o tolo, você vai ver ele caindo, caindo, até sem açoites. E cai, e tomba, e erra, mas não se curva. Por isso que tem gente que às vezes vai passar a vida inteira apanhando de determinadas áreas, porque não aceita ser corrigido e não quer se corrigir. 7º ensino de Provérbios. O rebelde recebe terríveis notícias. Olha só, na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Isso é muito sério, né? Então, o rebelde, o que acontece? Ele só busca o mal, porque cada vez que ele se rebela contra aquilo que Deus quer, cada vez que ele é contra o que Deus deseja fazer, cada vez que se rebela contra o que precisa ser feito, ele está o quê? Buscando o próprio mal. Ele não está fazendo mal ao próximo, ele está fazendo mal contra si mesmo. Então o rebelde, ele busca somente o mal. E como que vai ser parado um rebelde? Um mensageiro cruel será enviado contra ele. Então, geralmente, a rebeldia, a vida de um rebelde, ela será parada lá na frente por o quê? Por realmente situações, palavras, aquilo que vem, é um mensageiro cruel. O que é um mensageiro cruel? É uma ação realmente do mal, para deter aquela pessoa. Como a pessoa só faz mal contra si mesmo quando ela se rebela, então é um mensageiro. Se vocês verem o literal da palavra mensageiro, é anjo, né? Por isso que anjo é mensageiro, né? Então, aquele que leva a mensagem. Então, realmente, é uma ação do maligno que acaba sobrevindo sobre a pessoa que só se rebela contra aquilo que Deus quer lhe ensinar. Não aceita, não se curva. Então, infelizmente, virá contra ele esse mensageiro cruel, que é uma ação contrária mesmo, externa, para parar a vida dele. E, infelizmente, muitas vezes é tarde demais. 8º ensino. Quem retribui o mal pelo bem, terá o mal em sua casa. Olha só, isso aqui é muito forte, né? Aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Isso é forte, né? Como assim? Sabe aquelas pessoas que você faz o bem e a pessoa te paga com o mal? Você faz o bem, então o que a Bíblia está dizendo? Aquele que paga o bem com o mal, cada bem que ela recebe, ela paga com o mal. Né? As pessoas estão tentando fazer o bem e a pessoa retribui com o mal. O mal não se apartará da casa dessa pessoa. Então nós devemos ter cuidado, precisamos ser pessoas gratas, pagarmos o bem com o bem. Isso envolve sua família, ser grato com a sua casa, envolve seus irmãos, envolve amizades. Pague o bem com o bem, não fique pagando o mal com o bem. A pessoa quer te dar o bem e você paga com o mal, está quebrado em nome de Jesus. Não retribua o bem com o mal, porque senão o mal, o que não se afastará da sua casa. Em nome de Jesus, sejamos pessoas gratas com todos aqueles que nos fazem bem, com todos aqueles que já nos fizeram bem, com todos aqueles, né, que vêm com algo no sentido de trazer o que é bom para nós. Sejamos pessoas de bom coração e retribuamos o bem com o bem, em nome de Jesus. Amém? Sempre, ainda que você veja que a tua alma, né, quer pagar com o mal, porque há pessoas que às vezes têm o hábito, né, só de humilhar, só de realmente desfazer, está quebrado da nossa vida. Pague o bem com o bem. E o que? O mal vai para longe da tua casa, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz que nós precisamos aprender a não iniciar determinados assuntos se nós não quisermos grandes confusões. Versículo 14. Lembra que eu falei? Se você está na mesa, evita até determinados assuntos que você sabe que vai dar problema, evita falar.
Só que a Bíblia fala para a gente fazer isso em todo o tempo, não só na mesa do almoço ou na mesa do jantar. Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Então, tem assunto que você sabe que vai dar o quê? Briga. É ou não é? Tem assunto que você sabe, se você tocar, vai dar confusão. O que a Bíblia fala? Que o início da contenda é como soltar das águas. Então, se você solta aquelas águas, você o quê? Não para mais, as águas não param. E assim, nós precisamos ter o quê? Discernimento. Antes de nós nos envolvermos em contendas, em brigas desnecessárias, nós devemos nos afastar dessas questões. Então tem assunto que você tem que vigiar de falar com seu esposo, que você tem que vigiar de falar com a sua esposa, que até você tem que vigiar de falar com as pessoas. Por quê? Às vezes são assuntos, o quê? Que só geram, o quê? Levantam grandes brigas. E nós precisamos ter esse tato. E você vai ver aqui mais ainda, né, que fala sobre isso. Tem essa sensibilidade. Então, tem coisas que não adianta. Só vai dar briga e confusão. Então, segura aí, né, a porta dessa enchente aí, né? Como é aquilo que segura as águas nos lugares? Que comporta barreiras, né? Sabe aquelas barreiras? Segura essa comporta aí. Deixa fechada, porque tem coisa que você vai o quê? Estragar o almoço. Vocês viram lá? É melhor comer pão seco do que estar numa mesa cheia de briga. Então, é melhor você segurar a comporta, deixar a água para cá, do que você abrir, vai criar uma confusão do inferno no meio da sua família. É assunto que você vai tocar, que no fim não resolve, porque as pessoas não querem resolução, e você acaba abrindo a comporta, vai gerar uma confusão, só briga, inimizade, e não resolve. Então, vigiemos em nome de Jesus. Não inicie determinados assuntos, se não quiser grandes confusões. 10º ensino, o coração falso não encontra felicidade. Versículo 20. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Então a gente tem que tomar cuidado com a maldade no nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Todos nós. O nosso coração é enganoso. E o nosso coração enganoso, muitas vezes ele quer o quê? Te levar a ter sentimentos, a ter ofensas, a ter, né, atitudes que o quê? Estão contaminadas. O coração perverso não vai achar o bem. Então o nosso coração, quando nós damos lugar para uma maldade no nosso coração, aquilo vai gerar um mal contra nós mesmos. Então, quando nós deixamos a perversidade se manifestar em nós, o que acontece? Nós estamos plantando mal para nós mesmos. Então, por isso, nós devemos realmente manter o nosso coração puro, como disse a palavra de Deus, se não nos tornarmos como criança, de modo algum entraremos no reino dos céus. O que é criança? É pureza, é perdão, é limpeza de coração. Então, não dê lugar ao teu coração, porque ele é enganoso. E a língua dobre, ela acaba o quê? Caindo no mal. O que é língua dobre? É quando nós falamos uma coisa, depois nós falamos outra, e nós não temos uma firmeza naquilo que nós falamos, nós amamos a Deus, e depois, na prática, nós, né, o repudiamos, nós somos contra as ações dele. Então nós temos aqui o que ali? Uma língua dobre. Nós falamos uma coisa, depois falamos outra, e isso precisa o quê? Sair da nossa vida. É melhor nós pensarmos antes de falar, mas o que nós falarmos ser algo absoluto, do que nós só dissermos sim, ou só pegarmos e vamos falando o que convém para as pessoas, e depois nós não conseguimos manter. É melhor o quê? Muitas vezes o silêncio. Se você não sabe falar não, então você aprender
o autorrespeito também, para dizer o não quando necessário, para realmente falar o que é o certo, o que o seu coração em verdade deseja, do que você ficar com língua dobre, fala uma coisa, depois outra, e não cumpre aquilo que é dito, porque isso acaba te fazendo tropeçar e cair no mal. 11º, o coração alegre é um remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Versículo 22. E nós precisamos lembrar disso, queridos. Muitas vezes, pode perceber, entenda isso, eu entendi isso e virou algo assim que eu rejeito prontamente. Toda vez que eu estou com algum pensamento amargo, toda vez que eu estou com algum pensamento de infelicidade, eu na hora rejeito ele. Porque eu sei isso aqui, ó. Aquela amargura do meu pensamento, ela vai amargurar o quê? Meus órgãos, vai amargurar os meus ossos. E nós devemos o quê? Abandonar, porque às vezes você fica se envenenando, cada vez que você fica se alimentando de sentimentos ruins, se alimentando de pensamentos ruins, de memórias ruins, de amarguras, de tristezas, você está fazendo mal para o seu próprio corpo, você está fazendo mal para o seu próprio estômago, você está fazendo mal para os seus ossos. O que diz? O coração alegre, ele é como um bom remédio. Então, aprenda, sabe, a se desprender de todo sentimento ruim e amargo que quer te envenenar e te matar por dentro. Por quê? Rejeita na hora. Fala, eu não vou ficar deixando esse veneno ficar descendo pelo meu corpo. Eu não vou. Rejeita na hora. E começa a pensar em coisas boas, em coisas neutras, mas não permita que o quê? O teu corpo seja o quê? Contaminado pelo amargor, pela tristeza, pela infelicidade, pela angústia. Então, o coração alegre, ele é um bom remédio para o corpo, mas o espírito abatido, ele seca até os nossos ossos. Então, que nós tenhamos esse hábito, né? Esse hábito de deixar só correr no nosso corpo o que é bom, o que é agradável, como diz a Bíblia, né? Que os nossos pensamentos devem ser de tudo que é útil, de tudo que é agradável, e assim será em nome de Jesus. É melhor você ficar sem nada na cabeça do que você ficar deixando a tua mente contaminar, ressecar seus ossos, amargurar teu estômago e trazer algum tipo de doença para o teu corpo. Último lugar, 12º, meça suas palavras e tenha calma. Isso é sabedoria. Versículo 27 e 28. O que possui o conhecimento, guarda suas palavras. E o homem de entendimento é de precioso espírito. 28. Até o tolo, quando se cala, é refutado por sábio. O que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então perceba, queridos, que o Provérbio 17, ele fala muito disso, né? De nós controlarmos a nossa língua, de nós medirmos nossa palavra e nós termos calma. Por quê? Porque isso é sabedoria em nome de Jesus. Amém? Então perceba que o livro de Provérbios começa na mesa, né? Desde a mesa, depois ele passa por aquilo que são relacionamentos, depois ele passa por aquilo que são vínculos. Ele então fala sobre aquilo que é, né, nós não entrarmos em assuntos, né, que vão gerar só contenda, e ele termina falando para nós medirmos as palavras e termos calma, porque isso é sabedoria. Até o tolo, a pessoa mais tola, ela, quando ela se cala, ela é sábia, ela é tida por sábia. E quando ela fecha os lábios, ela é tida por entendido. Então, toda aquela contenda, né, que nós vimos lá no versículo 1, toda aquela discórdia que nós vimos lá no versículo 1, ela, na verdade, ela vai ser vencida por aquilo que é a nossa sabedoria e o controle da nossa própria palavra, da nossa boca, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar. Mantenha esse versículo. O que possui o conhecimento,
guarda as suas palavras. O homem de entendimento é de precioso espírito. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos acrescentar hoje, através dessa pregação. Que nós possamos aprender, que nós possamos crescer, em nome de Jesus Cristo. A paz é melhor que a fartura. Deus quer purificar e provar o teu coração, e Ele vai fazer isso. Não tem interesse por más notícias, por difamações, por blasfêmias. Não dê ouvidos aos lábios iníquos. Nunca zombe da infelicidade alheia. Encubra as falhas daqueles que se confessam e falam com você. Alerte-os, ensine-os, mas não exponha para as outras pessoas. Seja prudente, aceite a repreensão, a correção que vier. Vai te proteger de viver tristezas. Não seja rebelde à voz de Deus, obedeça, ainda que você não entenda, obedeça. E você não vai viver, não vai cair na mão de anjos cruéis, que são demônios. Não retribua o mal com o mal, o bem que as pessoas te fazem. Nunca faça isso. Não inicie assuntos que só vão gerar guerra e não tem resolução. Não entre nesses assuntos que só geram contendas. Em nome de Jesus, receba a cura no seu coração e que o seu coração alegre será um remédio para todo o teu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Não deixe o seu coração abatido, amargo. Não deixe a infelicidade entrar pelas suas veias, pela sua corrente sanguínea. Não deixe a angústia entrar pelas suas veias, pelos seus ossos. Não deixe, repudie em nome de Jesus tudo aquilo que é veneno contra o teu corpo e tua alma em nome de Jesus. Meça as suas palavras e tenha calma. E assim você será sábio em nome de Jesus. Coloca a tua casa diante de Deus. Se o Espírito Santo falou e te mostrou alguma situação dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho, na igreja, aonde for, se o Espírito Santo te falou de algo, em nome de Jesus, abre o teu coração e se posicione diante de Deus. Pai, nós te louvamos. A tua palavra, Senhor, é cura. A tua palavra nos poda. A tua palavra nos transforma. A tua palavra nos lapida. Ah, Senhor, a árvore que dá frutos, o Senhor poda para que dê mais frutos, Senhor. Em nome de Jesus, cura, meu Pai, a nossa vida. Cura, Senhor, e nos torna pessoas sábias. Que nós saibamos o falar, Senhor. Que nós saibamos quando falar. Que nós saibamos o que falar. Ô, Senhor, em nome de Jesus, abençoa as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Porque é melhor comer um pão seco, meu Pai, do que estar numa casa cheia de contenda. Meu Deus, tira a confusão das nossas casas, tira a briga, a discórdia, o desentendimento do nosso lar. Ah, meu Deus, dê um lar harmonioso para cada pessoa. Dê, Senhor, a tranquilidade. Dê, Senhor, em nome de Jesus, a sabedoria. Ah, meu Deus, a capacidade de medir as palavras, de, meu Pai, de acalmar-se, de ser gentil, de podar o próprio lábio, Senhor. Ah, meu Deus, que nós não venhamos a pagar com o mal aqueles que nos fazem bem. Perdoa, Senhor, em momentos de nervoso, de tensão, irritabilidade, Senhor. Se nós, meu Pai, temos nos portado mal com as pessoas que nos fazem bem, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por elas nas nossas vidas. Nós queremos abençoá-las, Deus, em nome de Jesus. Abençoar nossos pais, abençoar nossa família, abençoar, Senhor, nossos cônjuges, abençoar, Senhor, os que nos cercam, em nome de Jesus, que nós possamos pagar o bem com o bem, retribuir o bem com o bem. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas saudáveis, emocionalmente,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, que nós possamos fechar as comportas, meu Deus, toda vez que só vai gerar discussão, só vai gerar briga, só vai gerar confusão, discórdia, meu Deus, que nós possamos guardar, Senhor, a comporta do nosso coração para mantermos a harmonia no nosso lar, para mantermos a harmonia nos nossos relacionamentos. Ah, meu Deus, e dá sabedoria aos nossos familiares, Senhor. Ah, dê sabedoria aos que convivem conosco também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Teu nome, meu Pai, que nós... Perdoa-nos, Pai, todas as vezes que nós zombamos da desgraça, ou da infelicidade, ou de algo, meu Pai, que a pessoa não podia mudar, toda vez que nós rimos, ou, meu Pai, escarnecemos, perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar a todos, porque nós queremos ter uma vida de paz, queremos ter uma vida de harmonia, de bem-estar, saudável, e agora, meu Pai, diante do Senhor, eu denuncio todo veneno no sangue, todo veneno que vem da mente, que vem do coração, que amargura o corpo, que adoece o corpo físico, emocional e espiritual. Em o nome de Jesus, que em nome de Jesus Cristo, seja, meu Pai, arrancado, como foi dito, coração de pedra, e que venha, meu Pai, um coração de carne saudável, meu Pai, porque o coração alegre, meu Pai, ele é remédio. Que o nosso coração seja alegre, que o nosso coração, meu Pai, seja grato, que o nosso coração seja um coração satisfeito, meu Pai, e o nosso coração, meu Pai amado, possa ser remédio para o nosso corpo, e toda doença, meu Pai, no nosso corpo, por causa, meu Pai, do que vai sair do nosso coração, de fé, de alegria, de gratidão, de respeito, de amor, por causa disso, Senhor, que todo o nosso corpo seja curado. Em nome de Jesus, toda doença emocional, toda doença que ficou física, meu Pai eterno, por causa de um problema emocional, que seja sanada, em nome de Jesus, pelo bom remédio, que é a cura do coração. Cura hoje o coração, Senhor. Cura hoje a emoção, Senhor. Tira hoje o nervoso, tira hoje a raiva, tira hoje a ira, tira hoje o ódio, tira hoje a angústia, tira hoje a infelicidade, tira hoje, meu Pai, o rancor, em nome de Jesus, Senhor, e meu Pai, que flua nos nossos órgãos, que flua no nosso sangue, a tua unção, o teu poder, a tua cura, que o teu povo seja saudável, que os ossos do teu povo seja saudável, que receba, meu Pai, desse óleo fresco, que os ossos recebam desse óleo fresco, que o estômago receba desse óleo fresco, que, meu Pai, a cabeça até a ponta dos pés receba desse óleo fresco, e em nome de Jesus, todo o corpo seja curado, os tendões, os nervos, em nome de Jesus, os ossos, os órgãos vitais, canta, sejam, meu Pai, visitados por essa unção de cura, pelo Espírito Santo que flui em nós, e os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paciência, o longo ânimo, em nome de Jesus, que esses frutos tragam saúde para todo o corpo do teu povo. Eu os abençoo com esta palavra e declaro que é verdade na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças ao nosso Pai. Amém. Glória a Jesus. Queridos, peguem na sua cadeira esse envelope. Nós temos orado pelos nossos dizimistas e ofertantes. Em nome de Jesus, Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel. E o Senhor há de prosperar a todos, em nome de Jesus, 100 vezes mais. As janelas dos céus
vão se abrir sobre a vida de todos vocês, porque a palavra de Deus é verdade, em nome de Jesus, e nós teremos a prosperidade e a paz, porque nós temos Cristo e a palavra de Deus na nossa casa, e nós teremos sim mesas fartas, mas mesas fartas com alegria, em nome de Jesus, com riso, com júbilo, com a presença do nosso Deus, com a harmonia do Senhor. Oh, aleluias. Pai, eu quero abençoar os teus servos. Eu quero abençoar, Senhor, cada ofertante da tua casa, cada dizimista da tua casa, Senhor. A tua palavra é verdade sobre nós, e tu prometeste, Senhor, abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida, Senhor. Em o nome de Jesus, todo devorador, destruidor, migrador, gafanhoto, vai embora em o nome do Senhor Jesus. A tua palavra é verdade, broquel, Senhor. A tua palavra é escudo na vida dessa pessoa. Eu oro, meu Pai, para que o teu povo tenha mesa farta. Meu Pai, que o teu povo coma o melhor, vista do melhor. Em o nome de Jesus eu oro, Senhor. Meu Deus, pela tua proteção das bênçãos materiais, espirituais e riquezas dos teus servos. Protege-os, Deus, em o nome de Jesus, e multiplica tudo que tu tens dado nas mãos dos teus servos. Eu oro pela bênção da prosperidade na casa e na família, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus está sobre nós, em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo ou oferta, pode entregar via Pix, via QR Code. Levanta a sua mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esses 12 conselhos da sabedoria possam estar na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Eu te abençoo, vá em paz debaixo desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém? Um beijo de Jesus para nós. Glória a Deus.